Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando agora na Sensorial FM, o programa Mulheres com Silvia Correia. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, amigos da Rádio Sensorial FM. Começamos mais um programa Mulheres, comigo Silvia Correia, e o nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, aqui pela nossa Rádio Sensorial. E o nosso programa hoje vai falar aqui um pouquinho com vocês sobre o que é a vida. Nós sabemos que cada pessoa é um ser humano diferente, com escolhas diferentes, com almas diferentes e aprendizados distintos. E nós sabemos que cada um vem com uma missão de vida. E muitas vezes, durante a nossa jornada, desde da nossa criação, ou muito antes disso, desde o momento da nossa geração no útero, nós vivemos de emoções, nós vivemos de escolhas, nós vivemos de energia. E cada um de nós carrega no nosso DNA, no nosso campo energético, uma bagagem muito grande que já vem através das nossas reencarnações. Por que nós estamos aqui? Qual a finalidade? Nós precisamos realmente evoluir? Nós acreditamos sempre que Deus, o nosso Supremo Criador, Ele é infinito em sua sabedoria. E que nós, como fagulhas divinas, temos um momento de aprendizado, que nós temos esses corpos energéticos que precisam um dia, ou quem sabe, em algum momento, voltar para a criação universal. Só que o nosso caminho de aprendizado, ele vai divergindo e nós podemos ir mais rápido ou mais devagar. Quando nós caímos em uma família ou nascemos em uma família, nós vemos também que aquela família, aquela base que nos sustenta durante a nossa gestação, durante a nossa infância, ela tenta colocar como se fosse uma moldura em cada alma. E é o que nós tentamos fazer com os nossos filhos, colocar uma moldura. Mas essa pintura ela já vem pronta. E cabe sempre a nós entendermos esta pintura e tentarmos aprimorá-la. Nós vemos que existem muitas divergências e muitas diferenças em todos os seres humanos. E que essas diferenças elas são fundamentais devido a cada estágio evolutivo que cada ser, cada indivíduo está passando nesse momento. Nós vemos experiências muito relativas, às vezes relacionadas à emoção, nós vemos desafios relacionados à vida financeira, nós temos desafios relacionados à saúde, à inteligência, e tudo isso faz com que o ser humano caminhe de formas diferentes. Nós entendemos também que quando uma criança ela vive no seio de uma família muito pobre, com muitas dificuldades, que acham que tudo é muito difícil, é muito sacrificante para se conseguir, a criança ela vai criando uma mentalidade e uma frustração com relação à prosperidade. Ela não consegue ver a expansão do planeta. Ela não consegue entender que o nosso universo ele é pleno de fartura e prosperidade. Que Deus ele é abundante. Ele é um ser que tem todos os recursos possíveis, prováveis e improváveis.
E geralmente as crianças acabam ficando bastante limitadas dentro do seu senso de prosperidade. E ao mesmo tempo nós vemos famílias que dão muito incentivo à busca do seu sonho, das suas realizações, a busca da sua esperança, mostrando que as crianças sempre podem alcançar os seus objetivos, realizar os seus sonhos. E isso vai fazendo com que a criança cresça de uma forma mais feliz, mais esperançosa, e ela vai criando essa expectativa e sabendo que ela é capaz de conquistar tudo. Então, essa é a diferença aqui, dentro da reencarnação. Mas e o que nós trazemos de vida passada? Então, o que nós trazemos, essa bagagem, nós conseguimos entender através do nosso nome. O que eu trago de dificuldade e desafio? Geralmente, as pessoas nascidas aqui no Brasil, claro que não são todas, mas a grande maioria de todos os países pobres, nós vemos que são pessoas desprovidas de algumas letras em seus nomes. E é o que dificulta exatamente esse crescimento de prosperidade e abundância no seu caminho. Então nós precisamos sempre tentar mudar esse padrão vibratório. Nós precisamos incentivar as nossas crianças, mostrar os seus talentos, trazer para a vida delas a realidade de todo o nosso universo, que é fartura e prosperidade em todos os sentidos, e não só no material, mas na saúde, no relacionamento, no trabalho. Tudo isso tende a criar e capacitar todos os seres humanos. Volto já já com vocês com o nosso programa Mulheres. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Mulheres, aqui comigo Silvia Correa. O meu telefone para contato é o 11 97083 0148. E eu estou falando um pouquinho, do que é a vida, do que é a alma, do que é o ser humano. Dentro dessa visão numerológica, como nós conseguimos entender essa evolução de cada ser humano? Então nós sabemos que todos nós temos a interferência das famílias em que nós somos criados. Porque muitas crianças não se encaixam dentro dessas famílias. Porque elas têm realmente experiências muito diferentes, muito divergentes ou muito distintas do que essa realidade consanguínea. E isso realmente acontece muito. Nós vemos crianças deslocadas do ambiente familiar, que não têm o mínimo de afinidade com os seus pais ou com seus irmãos. E a numerologia, ela explica isso muito bem, como a reencarnação. Então, eu consigo entender a reencarnação, o que esse ser humano foi e o que ele precisa aprender nessa existência através dessa análise numerológica. Então, eu entendo que alguém que nasceu com uma junção 16, em algum campo da vida, em alguma soma, ele foi alguém que destruiu muitas coisas. Pode ter destruído o seu progresso material, pode ter destruído famílias, pode ter destruído a sua saúde, pode ter tirado sua vida. Então, eu entendo que ele tem um caminho a trilhar. E para que ele resgate toda a destruição de algum setor de vidas passadas, ele tem que trabalhar muito nesta vida, com coragem, independência, liberdade, cuidar, geralmente ligado à área da saúde, precisa ser uma pessoa que tem harmonia, que cuide da família e que trabalhe os desafios do caminho, mas sempre baseados na fé. A conexão principal é a conexão da fé. Então, se ele não se voltar para a área da fé, da espiritualidade, entender
que a alma não está só aqui, que nós tivemos outras vidas, fica muito difícil dele conseguir resgatar esses desafios, dele conseguir superar e avançar um degrau nessa escala evolutiva em que nós estamos. Então, para cada ser humano, uma experiência diferente, ou muitas vezes a mesma experiência com desafios diferentes. Sempre um 16 é destrutivo? Geralmente sim. Em algum campo da vida, ele traz uma energia de destruição. E isso pode ser para ele ou para os outros. Como nós vamos saber que essa pessoa que tem uma junção 16, ela vai ter que melhorar, mesmo tendo que lidar com a espiritualidade, seguir esse caminho? Aí nós vamos ver os outros aspectos que ela traz. Então nós temos vários aspectos destrutivos que nós conseguimos entender através do estudo numerológico. Assim como eu sei que as pessoas que não têm o número 7 no seu nome, as letras, né, relacionadas ao número 7, elas terão muitas dificuldades relacionadas à fé. Então elas terão que ser testadas e lapidadas através da fé. É bem complicado quando a pessoa que nasce numa família que não tem fé nenhuma, extremamente materialista, e ela veio com esse desafio da fé. Então a vida vai colocando obstáculos em vários setores. Então ela passa por desafios constantes na saúde, para ela perceber que é um chamamento de vida. Geralmente ela perde os pais. Então sempre algum fato é muito marcante, porque ela vai sendo trabalhada desde a infância com a fé, com o arquétipo da fé. Nós sabemos que aqui no nosso Brasil, né, a fé não é um problema muito constante. Nós temos um povo muito voltado para Deus, para a espiritualidade, o que diverge de outros países, que são extremamente materialistas e que têm esse desafio da fé. Olha que interessante, o Brasil ele tem mais o desafio material de prosperidade e crescimento, assim como alguns outros países subdesenvolvidos. Por quê? Porque nós precisamos dar valor ao dinheiro. Nós viemos com dificuldades porque nós não soubemos lidar com dinheiro, nós não aprendemos a ser pessoas organizadas, né, disciplinadas e entender que o dinheiro ela é uma moeda de troca e que através dessa moeda de troca nós trazemos a prosperidade para todas as pessoas à nossa volta. Então, quanto mais eu prospero, mais eu levo prosperidade àqueles que caminham ao meu lado e isso vai se multiplicando. E nós precisamos ainda que exista muita multiplicação no nosso país, que ainda é muito carente de recursos materiais. Volto já com vocês. A Manco é parceria além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a Manco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Com maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, Maravilha, chegou 1001 Mais uma minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco. E o programa Mulheres, de volta aqui com vocês pela Rádio Sensorial FM. Para vocês que não ouviram o meu programa da semana passada, é só entrar no YouTube. O nosso programa vai estar disponível, assim como de outros comunicadores da Rádio Sensorial. Nós temos vários temas diversos, tem bastante informação para todos vocês lá. Dá para dar uma pesquisada, ver, comentar. Então faça realmente seus comentários, digam o que vocês gostam, o que vocês não gostam, quais os temas que vocês gostariam de ouvir aqui no programa. Como eu sou numeróloga e taróloga, então geralmente eu vou trazer diversos temas, né, relacionados a várias áreas, e muitas vezes até eu nem trago temas, eu trago músicas aqui falando de alguma coisa que eu consiga entrar na parte espiritual ou trazer uma reflexão para vocês. Porque a nossa vida ela é feita de aprendizados.
E o meu aprendizado, ele me remete muito a esse autoconhecimento, e eu entendi tudo isso através da numerologia. Eu sempre falo que o estudo da numerologia, ele é bastante parecido com a área psicológica. Eu não consigo desassociar a psicologia da numerologia e do tarô. Para mim, é algo muito junto, unido, e que realmente caminham lado a lado. Eu entendo o ser humano de uma forma muito mais fácil quando eu olho a data de nascimento. Então ali eu consigo perceber o que ele veio para fazer, né? O que ele precisa ser testado nessa vida. E esses testes nem sempre são fáceis. E pela numerologia também, nós conseguimos perceber quais as datas da vida, quais, né, as idades que elas são mais desafiantes, ou as idades que nós podemos ter problemas, tragédias e mudanças no nosso caminho. Então tudo isso, mais ou menos, já vem determinado. Eu sempre digo para os meus clientes que até 1999, as cartomantes, os videntes, eles acertavam 100% das suas adivinhações, né? Vamos dizer adivinhações, mas dos seus atendimentos. Por quê? Porque nós vivíamos no 19, na carta do Sol. E o Sol, ele é um caminho reto que se ilumina no final, que traz esse crescimento, mas ele é um caminho reto, aonde nós só olhamos para um destino, para um ponto fixo, e que nós não nos desviávamos do caminho. Raras, né, as pessoas que se desviavam do caminho de aprendizado que vieram traçadas para acontecer nesta encarnação. Quando nós mudamos para 2000, isso já muda. Então, por que hoje a maioria dos terapeutas usam o baralho como caminho terapêutico? Porque é muito difícil prever o futuro só com o baralho. Não que isso não aconteça, é claro que sempre vai acontecer. Mas hoje o tempo é reduzido. Eu não vou conseguir entender o que você vai viver daqui 30 anos. Porque o 20, ele me traz as escolhas, né? E essas escolhas, elas permitem que seja tudo muito mais rápido. Então, tudo que eu faço nesse momento, eu interfiro no meu momento seguinte. E se eu sair do trilho, né, do meu trilho existencial, que é do meu desafio de vida, e talvez eu teria que passar por um fato, e isso eu posso mudar, porque hoje o 20 me dá o livre-arbítrio. Existem momentos que nós temos que nos dobrar à vontade de Deus, mas na maioria das vezes é tudo muito rápido. Eu resolvo, eu posso mudar meu caminho, eu tomo um desafio diferente, eu resgato ou pago um problema do passado de uma outra forma. Então eu consigo me desconectar daquela linha única de vida. É como se eu tivesse atalhos, caminhos alternativos. E tudo isso, ele vem de uma forma até que muito construtiva. Mas eu imagino a dificuldade que o plano espiritual tem para reorganizar os nossos caminhos. Porque se eu tenho escolhas, eu altero o meu caminho de vida. E se eu estou alterando o meu caminho, eu posso alterar daquele que vive ao meu lado também. Então, olha que interessante. O que antes eu viajava, né, eu vivia em um caminho único e reto, hoje eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quiser. Então eu vou mudando meu destino dia a dia e eu vou interferindo no caminho daqueles que estão à minha volta. É bacana isso, né? Isso também diz que Deus, o nosso Criador, ele possibilita e nos deixa livres para criar a nossa própria realidade. Volto já já com vocês. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação
para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Estamos de volta aqui com o nosso programa Mulheres, comigo Silvia Correa. De novo, para vocês que não me conhecem, eu sou taróloga, numeróloga, eu faço atendimentos com o baralho cigano, tarô mitológico, runas e também trabalho com a numerologia. Eu acredito que tudo que está no nosso caminho numerológico tem que coincidir com o que o baralho me diz. Então, uma coisa leva a outra e os dois levam ao mesmo caminho. Quando esses caminhos divergem, acontecem desafios que nós precisamos entender. Então, como eu estava falando para vocês, o baralho hoje ele é usado muito mais terapeuticamente pelo fato de nós não conseguirmos ou não devemos mais, na verdade, prever o futuro, porque o futuro cabe a nós todos os dias construir. Talvez isso seja porque nós já demos um passinho muito pequeno no nosso estágio evolutivo. Talvez hoje nós saímos da fase de infância e imaturidade para conseguir entrar nesse momento, talvez no fase de uma pré-adolescência. Nós somos espíritos que ainda precisamos aprender muito. Nós precisamos aprender, crescer, evoluir, mas que nós já temos realmente o livre-arbítrio, que Deus, o nosso superior, o nosso Pai Supremo, Ele nos permite hoje a fazer escolhas. E nós sabemos que essas escolhas, elas cabem a nós arcar com todas elas. Então, a cada passo que eu dou, eu me comprometo com a vida e com o universo de resgatar lá na frente o lucro ou o prejuízo de tudo que eu fiz. Por isso que sempre vale muito a pena nós levarmos o primeiro mandamento de Jesus, amar a Deus, né? E ao nosso próximo, como a nós mesmos. Porque quando nós amamos a Deus e ao nosso próximo, nós entendemos que o amor, ele é a única salvação, é exatamente o ponto luminoso, é a luz no fim do túnel, para que nós sejamos seres humanos melhores. E nós vemos, infelizmente ainda, dentro do nosso planeta, dentro do nosso estágio de vida que hoje nós estamos vivendo e caminhando, ainda seres muito inferiores, que só pensam em si. E o egoísmo é uma prática que vem sendo aumentada. E ela está exatamente no caminho contrário, no reverso do que nós deveríamos. Quando nós falamos do cultuar, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, para depois, o bem-estar do outro, eu estou retrocedendo na minha evolução. Se Deus nos pediu para que amássemos o próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas, Ele diz de algo muito diferente do que nós estamos acostumados a ver. As pessoas andam pregando a lei do egoísmo, o egocentrismo, e isso é prejudicial para quem prega, para quem faz e para a própria humanidade. Porque ao invés de nós realmente entendermos que todos somos um e todos voltaremos ao nosso Pai, a fonte divina da vida, nós vamos atrasando o nosso passo. E eu acredito que nesse momento, ainda que nós estamos vivendo, ele não veio à toa, ele veio realmente para que as pessoas parassem, olhassem para dentro de si, deixassem de lado todo o exterior e entendesse qual é o verdadeiro sentido da vida. Por que eu estou aqui? Para quê? Qual o caminho que eu devo seguir? E como eu disse,
O baralho ele mostra caminhos infindáveis e muitas vezes inesgotáveis. E nós vamos entendendo que esse momento ele é extremamente benéfico para todos nós e para todo o nosso planeta. Porque o ser humano, ele foi obrigado a colocar um pé no freio. E ele estava exatamente ao contrário, acelerando para uma destruição sem controle. Nós estávamos num caminho só de ida, sem volta. E esse momento, como eu disse lá, do 20, que nós entramos num ciclo 20 a partir do ano 2000, e essa junção do 2020, ela é muito benéfica, porque ela é parar e se dobrar a Deus. Ela é parar, se ajoelhar, olhar para o alto e entender os desígnios da criação, entender o para quê e o porquê nós estamos aqui. Nós somos ainda ovelhas desgarradas que um dia voltarão ao Pai Eterno. Volto já já com vocês. Tenha um programa na Sensorial FM, tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz o seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais, entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. E estamos aqui na Rádio Sensorial, chegando ao finalzinho, ao término do nosso programa Mulheres. E hoje eu tentei trazer para vocês uma mistura, uma junção, dessa numerologia com o baralho, com esse nosso caminho de vida, com o momento que nós estamos vivendo. O nosso programa ele é bem curtinho, passa muito rápido. As informações são muitas, então eu começo a falar, eu acabo muitas vezes querendo falar sem parar, porque nós temos muitas coisas que dá para associar, que dá para linkar uma na outra e entender a alma do ser humano, o nosso planeta, o que nós estamos vivendo, as formas de aperfeiçoamento. E nós vemos que cada dia mais as terapias alternativas elas estão ressurgindo e outras novas estão aparecendo e sendo criadas devido à necessidade das pessoas. Quando as pessoas não creem na espiritualidade, na formação dos espíritos, na vida espiritual mesmo, na reencarnação, então vão sendo criadas técnicas diferentes para conseguir trabalhar essas mesmas coisas, esses problemas espirituais, mas com uma conotação somente energética. Então é por isso que hoje nós vemos muitas terapias completamente diferentes, mas que todas elas têm o mesmo fundo, o equilíbrio energético e o equilíbrio da alma do ser humano, que é o que nós precisamos, que é o caminho que nós temos de evolução. Então, para todos vocês que querem conhecer um pouco mais do meu trabalho, que queiram agendar uma consulta de numerologia ou uma consulta de tarô, é só entrar em contato pelo meu WhatsApp 11 97083 0148. A única coisa que eu peço é que, se for possível, mandem mensagens, não ligue, porque hoje, devido a esse distanciamento ainda, eu procuro fazer o mínimo possível dos atendimentos presenciais. Então, geralmente, é o momento em que nós estamos falando com o cliente, atendendo o nosso paciente, e as pessoas mandam a mensagem, mas não têm paciência de esperar a resposta. Então, por favor, não liguem, mandem mensagem, que assim que possível eu retorno para todos vocês. Então, o mapa numerológico, ele é o conhecimento da alma, é a história da sua alma, do seu nome, da sua personalidade, da sua existência e os caminhos que você tem, seus talentos. Então, tudo isso faz com que você entenda o ser humano maravilhoso que é e o que você pode ainda mais melhorar. Assim como o baralho, que é o caminho da psicologia ligado à alma,
aos desafios da nossa alma, que dá também para direcionar, entender o momento que você vive, dá para dar dicas, aprimorar o seu caminho, entender os desafios do momento e aconselhar. O principal do baralho é o aconselhamento. Então, se vocês quiserem entrar em contato para conhecer o meu trabalho, é 11 97083 0148. E o meu programa vai terminando por aqui e eu só desejo a todos vocês. Então, eu vou desejar exatamente o que a numerologia, só o basiquinho de 1 a 9 pode nos dar, tá? Então, eu desejo, primeiro, que você tenha coragem e determinação para seguir o seu destino. 2, que você tenha muita sensibilidade e aprenda a cooperar com o ser humano. 3, que você seja criativa, abundante, fértil e feliz. 4, que você seja organizado, disciplinado e muito trabalhador. 5, que você se volte para Deus, seja livre, busque a liberdade em todos os lugares da vida. 6, que você seja responsável, amável e cuide de todos aqueles que estão à sua volta. 7, que você seja espiritualizado, que você entenda os desígnios do Pai. 8, que você seja justo e saiba que tudo na vida tem 2 pesos, mas com uma só medida. 9, não permita que as dificuldades da tua alma te entristeçam. Se liberte de todos os medos e inseguranças e deixe tudo para trás. Você nasceu livre, você só está ligado a Deus pela nossa fagulha divina. Então, que todos vocês possam ter uma semana abençoada, cheia de amor, fraternidade, prosperidade e abundância. E que eu possa estar com vocês na próxima semana, aqui na Rádio Sensorial, falando um pouquinho mais no nosso programa Mulheres. Então, até a próxima quarta-feira, aqui com vocês. Meu axé, meu saravá, meu namastê e meu amém. Sensorial FM.